Temos lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie o maior congresso de design inteligente no mundo. A gente está esperando 1.000 pessoas lá. Vamos lotar o Rui Barbosa. Grandes pesquisadores estarão lá falando, apresentando palestras. O professor Rodinei Augusti, um dos nossos palestrantes, professor daqui da UFMG. Outro dia eu achava que ninguém conseguiria me bater em número de publicações. Falei assim, sou imbatível. E aí eu fui apresentar um projeto, pus o professor Rodinei na minha lista, fui olhar, ele ganhou de mim no ano passado, Rodinei. Parabéns, não é fácil não. E ele estará lá, gente, os grandes na ciência. A gente aprendeu isso. Ganhador de prêmio Nobel, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus. Cientista bom e cientista ateu, de jeito nenhum. Cientista bom é cientista que crê em Deus. Cientista bom que faz ciência para o louvor e glória de Deus. Fleming, quando descobriu a penicilina, perguntaram para ele, Fleming, ciência, 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 que legal o que você fez. Sabe o que Fleming respondeu? Não fiz nada, inclusive tinha até saído de férias. Larguei até uma bactéria aí meio descuidada. Mas agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me deu de descobrir a penicilina, ela já estava lá, achei apenas. Ciência se faz para o louvor e glória desse grande Deus. E é isso que acontece hoje com a teoria do design inteligente. Grandes cientistas se dobraram às evidências. Em 1893, em Pajaro Dunes, da Califórnia, se reúne pela primeira vez e diz, não dá mais para disfarçar. Explode a evolução. Conhece a música? Explode a evolução. Precisamos de uma nova teoria no lugar. Alguém falou assim, teoria do design inteligente. Os gregos, os filósofos gregos, Anaxágoras já dizia, há evidências claras de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. E surge então a teoria moderna do design inteligente. A partir de 1993, ela começa a ganhar o mundo. E cada vez mais e mais e mais e mais defensores do design inteligente ao redor do mundo. Chega no Brasil, encontra uns malucos belezas, né? Conhece a música do Maluco Beleza? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total. Design inteligente, os malucos beleza do design inteligente começam então a se espalhar pelo mundo. Chegam no Brasil, nós criamos uma sociedade, mais de 3.000 membros, fazemos congressos ao redor do Brasil e até que chegamos na Igreja Presbiteriana, a primeira de Belo Horizonte, casa cheia para ouvir falar do design inteligente. Então, você quer saber que teoria é essa, não é? Tem um pessoal que diz por aí que a gente tem 4 visões cristãs sobre as nossas origens. 4 visões cristãs sobre as nossas origens. 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Conhece o livro? Outro dia eu li. Eu ia jogar fora. Não vou jogar fora. O que eu vou fazer? Porei fogo. Que alguém pode achar. Irmãos, quantas visões cristãs os presbiterianos do Brasil têm sobre as nossas origens? Quantas visões cristãs os presbiterianos do Brasil têm sobre as nossas origens? Temos uma só, irmãos. Fomos feitos prontos por um grande Deus, pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Ele disse tudo, se fez. Ele não usou processos lentos, graduais e sucessivos. Ele não é o Deus do devagarinho. Ele é um Deus que fala e acontece. Ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, foi saindo. Não. É nesse Deus que você crê, irmãos? Então diga amém, amém. No Deus que fala e acontece. Então essa teoria do design inteligente vem para dizer que a nossa visão única e exclusiva está certa, à luz da ciência. A teoria do design inteligente não é uma quarta visão sobre as nossas origens, está naquele livro, não é. Ela é só boa ciência que corrobora a nossa fé. Fé da professorinha da EBD, que eu aprendi com ela desde pequenininho. Marcos, você foi feito pronto. E a teoria do design inteligente, então, é boa ciência que corrobora a boa fé.
A fé do professor Adalto Lourenço. A fé da professorinha da EBD. Vamos então falar sobre essa teoria? Estou prometendo, nunca começo, né? Vamos nós. É aqui. A teoria do design inteligente, vou falar rapidamente para vocês, vou dar uns spoilers aqui, tá? Porque senão eu vou falar 10 horas e 45 minutos e vou achar que é pouco, tá? Foi o quanto demorou o nosso debate do século. Olha, Deus nos levou ao flow, Deus nos levou à inteligência limitada. A Ana Beatriz Barbosa, ao Pobre Show. Deus está fazendo com que o design inteligente se torne conhecido ao redor do mundo. Deus nos levou para a Itália, né, pastora? Deus nos levou para a Espanha, Deus nos levou para os Estados Unidos. Deus está exportando do Brasil o design inteligente para o mundo, gente. Olha só. E o que a gente faz no design inteligente? A gente obedece homens. Darwin, Dawkins, Einstein, o Papa, Billy Graham, Hernandes Dias Lopes, Arival Casimiro. Não, esse é o último, né? Maluco, beleza é o Arival. Meu pastor querido, viu, gente? Mas a gente não deve obedecer a homens, certo? Na teoria do design inteligente, a gente obedece o professor doutor dados científicos. Então, você, ao entrar na teoria do design inteligente, fala assim, não obedeço a Darwin. Não acho que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Na realidade, eu não acho nada. Eu vou me despir de todos os meus preconceitos e minhas pré-definições, vou deixar minha Bíblia em casa, mas também vou deixar a origem das espécies em casa. Vou colocar o avental de cientista e vou seguir os dados. É assim que a teoria do design inteligente age, irmãos. A teoria do design inteligente não quer defender a Bíblia. Não quer defender a Bíblia. Porque a Bíblia não precisa de defesa, tá? Ela se defende sozinha. Quando a gente fez o Ion se transformar em eras, a gente quis defender a Bíblia. Torná-la compatível com a evolução, porque a gente achou que a evolução ganhou. Agora que a evolução caiu, o que a gente faz com o Ion eras? Hein, irmãos? O que você faz com ele? Você vai ter que reformá-lo de novo, voltar a 6 dias literais. Olha só. Então, nós não seguimos homens. O que a gente faz? A gente segue os dados. Então, esse é um dos princípios mais importantes da teoria do design inteligente. Dados, somente dados. Dados, somente dados. Então, agora a gente tem um sexto sola. Sola dados, né? Você vê como estou... Né? Outro dia eu estava na Lagoinha, né, pastora? E estava todo mundo bem animado, assim, né, e tal. Aí a pastora Ângela chegou para mim e falou assim, Marcos, todo mundo está percebendo que você é presbiteriano. Sola dados, virei presbiteriano, viu, gente? Na teoria do design inteligente, a gente segue esse grande princípio da ciência, estabelecido pelo ganhador de prêmio Nobel em Física em 1965, Richard Feynman, quando ele disse, religião é a cultura da fé, ciência é a cultura da dúvida. Irmãos, hoje é proibido duvidar de Darwin. Hoje, se você fala que você vai tentar levantar evidências para ver se Darwin está certo, você é um herege, você é um pseudocientista, você é um negacionista. Não adianta ter publicado 1.200 artigos, não adianta estar na lista dos 1.500 mais relevantes do mundo, estar na Power List, você é o que? Um herege. Um cientista, não, pseudocientista. Hoje a religião do darwinismo tomou conta da academia, virou a cultura da fé. Eu creio que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dinossauro virou canário, que a vida é um jogo de cara ou coroa, como o Pirula fez um programa recentemente e disse, não, o jogo é um jogo de cara ou coroa, metade da população é cara, metade da população é coroa, você joga, ganha os coroa. Que é isso, meu Deus? Fiz um programa ontem sobre isso, não sei se você assistiu, discutindo ciência com Marcos Eberle. Isso é fé, pura fé. A ciência é a cultura da dúvida. Foi duvidando de Darwin que descobrimos que Darwin morreu, irmãos. Não sobrou nada, nenhuma pedra sobre pedra de darwinismo. Zero, irmão, zero. Como que se escreve um livro hoje dizendo que os discípulos de Jesus erraram e que encontramos na ciência
o Adão e Eva, nos hominídeos. Olha só. Craig, como é que você pode ter feito isso? William Craig apostatou. Numa cultura da fé, na fé dos hominídeos, caíram todos, irmãos. Não há uma evidência em pé da evolução, todas as mutações são deletérias, mostrarei para vocês. Então, foi duvidando de Darwin que a teoria do design inteligente nasceu. Foi seguindo os dados que essa teoria se estabeleceu. Legal, não é? E na teoria do design inteligente, a gente quer descobrir qual é a causa primeira do universo e da vida. Eu fiz um programa bem legal, sensacional, foi super lindo, maravilhoso o programa que eu fiz. Sabe por quê? Porque o programa é meu, né? Obviamente. Sobre quem criou Deus. Aquela pergunta retórica dos ateus, quem criou Deus? Irmãos, quem criou a primeira causa? Quem causou a primeira causa? O Pirula, no outro programa, disse assim, eu creio que tudo foi causado, inclusive a primeira causa. Maldito o homem que confia no homem. É a religião do pirulismo, do sacanismo, que domina a nossa sociedade. Mas a gente está atrás da primeira causa não causada do universo e da vida. E ela só pode ter sido duas, ou as forças naturais ou a ação inteligente. Olha, você sai da sua casa, você saiu da sua casa, quando você volta na sua casa, a porta está aberta, você tem certeza que você fechou, mas a porta está aberta, você fala, epa, o que aconteceu? Você esteve lá? Não, mas os efeitos estão lá, a porta está aberta. Você fala assim, puxa vida, pode ter sido um terremoto que deu aqui, abriu a porta. Ou pode ser que alguém entrou, arrombou a porta, não parece que está arrombada. Aí você entra na cozinha, a geladeira está aberta. Você fala, nossa, o terremoto abriu a geladeira também. E em cima da mesa tem uma geleia, aquela geleia que você preparou, e tem um pão passado geleia. Aí você fala, nossa, nunca vi terremoto com fome, que gosta de pão com geleia. Aí você olha o pão com geleia, está mordido. Aí você olha assim e fala, não é a sua mordida. Você fala, epa, nunca vi tempestade morder pão com geleia. Aquele quadro que estava na parede está removido. Aquele cofre que você guarda os seus dólares está aberto e os dólares não estão mais lá. O que você faz? Você imediatamente chama a polícia. Você foi roubado. Você tem alguma dúvida? É exatamente isso que a gente faz na teoria do design inteligente. A gente avalia. Pode ter sido as forças naturais? Abriu a porta? Pode ser. Uma tempestade? Pode ser. Derrubou o avião? Pode ter sido. Mas quando a gente vê o pão mordido, quando a gente vê o cofre aberto com uma senha absolutamente improvável que alguém possa, por tentativa e erro, ter aberto, você tem certeza absoluta. Irmãos, nós estamos nessa situação hoje. A gente tem um cofre aberto com uma senha que foi violada, a gente tem um pão com geleia mordido sobre a mesa. E a gente sabe claramente que foi uma ação inteligente que fez o universo, fez a vida. E os fez prontos. Deus não é um Deus do devagarinho, irmãos. Irmãos, eu já fui big banguista, já fui evolucionista, já criei no Deus do devagarinho. Você crê no Deus devagarinho, irmãos? Se converta ao o Deus que fala e acontece. Maravilhoso, não é? Então nós fomos avaliar se forças naturais ou uma ação inteligente poderiam ter criado a vida, poderiam ter criado o universo. As duas opções. E o que a gente descobriu? Olha, a mesma coisa que a gente tem hoje em relação à arqueologia. Assim, suponha que você é um arqueólogo. Tem gente que fala assim, olha, a gente nunca vai saber se foi Deus que fez. Por quê? Porque a gente não consegue ter acesso à criação. A gente não tem vídeo. A gente não tem foto. Eu acho que Deus bobeou, né? Deus podia ter feito, no dia da criação, ele podia ter postado no Instagram um vídeo assim, falando, gente, estou criando o universo, olha lá, pá, o universo se formou. Se era legal, não seria? Mas a gente não tem foto, não tem vídeo. Gente, mas a gente tem os efeitos. E a ciência sabe investigar efeitos? Claro que sim. Olha, você é um arqueólogo, você acha uma pedra. Depois uma outra pedra, tudo sem forma definida, sem aparentar qualquer função. Você pega a pedra na mão e você fala assim, pode ter sido um desocupado que ficou cortando essa pedra, não pode? Pode. Mas eu acho que a melhor inferência é que processos naturais quebraram essas rochas.
Mas quando você acha uma ponta de flecha, o que você imediatamente percebe ali? Sinais claros, assinaturas claras da ação de uma mente inteligente. A ponta de flecha é ponte aguda. Por quê? Foi feita para furar. As bordas são cortantes, foi feita para cortar. A massa é pesada o suficiente para quando impactar no animal, ele fure. Mas ela é leve o suficiente para ser atirada de uma certa distância. Se tivesse 3 toneladas, não serviria para nada, certo? Olha, tem até bonitinha. Beleza. Daniel Trindade, Rodrigo Pena Firme, no Design Inteligente, dão palestras absolutamente sensacionais, maravilhosas, só não são melhores que as minhas, né, Rodinei? Brincadeira. Gente, e eles falam assim, a beleza não faz sentido à luz de Darwin. Irmão, você devia ser feio, mais feio do que você é. Muito mais, porque quando um predador chegasse, você fazia assim, ó. Mas você é bonitinho, estou vendo aqui tanta gente linda, maravilhosa. Dá um sorriso aí, gente, dá um sorriso assim, ó. Você gasta 24 músculos na sua face para sorrir, sabia? Agora, qual é a vantagem evolutiva do sorriso? Você vem um leão, vem assim, vai te pegar, você faz assim. Bonito o sorriso, hein? É linda, como é que você chama, linda? Alice! Tio Marcos. Alice, sabe que você é linda, maravilhosa assim? Você foi feita a imagem e semelhança de um grande Deus, Alice. Você não é parente de chimpanzé, viu, linda? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ela é linda assim, né? Gente, você pega a pedra ali e fala assim, bonita, gente, não faz sentido. Chimpanzé não sorri, você sabia? Chimpanzé não chora. Sabe esse choro de dor quando você chora? Sua lágrima elimina 3 tipos de moléculas diferentes que causam depressão, angústia e mais alguma coisa que eu não lembro agora. E a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Irmãos, outro dia eu estava assistindo um podcast, um pastor batista pegando a palavra de Deus disse, não há ciência na Bíblia. Pode, eu sou ucraniano, russo e alemão, meu sangue ferve, perceberam? Não há ciência na Bíblia, ciência se acha na ciência de homens. Irmãos, eu fiz um podcast, já estou no 185, mostrando em cada um desses podcasts uma das grandes verdades científicas da palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem... Sabia que tinha choradeiros nos velórios? Contratavam-se mulheres para chorar junto com a viúva. Por quê? Para que no outro dia de manhã já nem lembrava mais do morto, do falecido. Não era assim? Já estava de boa. Irmãos, é assim que a gente faz, a gente investiga os efeitos e vê neles assinaturas claras do Criador. Deus assinou a sua obra. Ele não pôs lá, made by God. Ele assinou com charme, com beleza, com perfeição. Com improbabilidades, é impossível a evolução ter ocorrido na Terra. Sabe por quê? Porque a evolução é impossível. Nós fomos feitos prontos. Sabe o que aconteceu quando Deus terminou sua obra? Ele disse, e viu Deus que era muito bom, gente. E depois do muito bom de Deus, pastora Ângela, dá para melhorar o muito bom de Deus? Não. O muito bom de Deus é super, mega, hiper bom. Depois do muito bom de Deus, o que aconteceu na Terra? Só involução, gente. O livro do Michael Behe, A Involução de Darwin, mostra claramente que a gente está evoluindo. Nem microevolução acontece na Terra, porque toda vez que você se diversifica, você saca do pulso genético e você diminui a sua capacidade de diversificação, você fica mais próximo da extinção. Os brancos que me digam, se tiver muita radiação na Terra, você vai morrer de câncer, de pele. Os negros que me digam, se tiver pouco sol na Terra, você morre de falta de vitamina D, você está nos extremos da diversificação.
nós temos imensas evidências que mostram claramente que Ele nos fez absolutamente prontos. A ciência consegue detectar sinais de inteligentes? Claro que sim. Olha só que ironia, dizem que a gente não pode detectar sinais de inteligência, mas a gente pegou o programa 7 com as nossas antenas, ficamos por décadas, porque Carl Sagan disse que a nossa galáxia estaria abarrotada de outras civilizações, e a gente ficou procurando sinal de ET, não ficou? Eu fico pensando que sinal seria esse, né? Seria o pagode do ET, ou assim, E.T. come home, E.T. come home, não é? Alguma coisa assim. Achamos? Nunca. Mas pegamos o mesmo algoritmo, esse é um artigo científico, saiu na Icarus, e aplicamos para o DNA. O que aconteceu? The whole signal of the terrestrial genetic code. Quando o algoritmo do programa 7 foi aplicado no nosso DNA, sabe o que aconteceu? Achamos sinais de inteligência no DNA. O João Paulo Reis fez um programa sensacional, porque agora sai um artigo dizendo que o DNA é um computador quântico. E a conclusão do cientista, o trabalho saiu na Science. Está escrito assim: Deus fez o computador quântico perfeito. E não cancelaram o artigo, saiu, está escrito lá na Science: Deus fez o computador quântico perfeito. A ciência está tão atolada, abarrotada, ensopada, cercada, ilhada de dados, que agora até quando um cara fala que foi Deus mesmo, até a Science publica. Não é sensacional? Cientista bom é cientista ateu, gente? Pode um cientista crer em Deus? Hoje pode. Sabe por que um cientista hoje pode crer em Deus? E dizer que ele crê em Deus? Porque tem uma teoria científica que corrobora a sua fé, a teoria do design inteligente. Não é legal? Todos os pais da ciência eram defensores do design inteligente, você sabia? Porque eles criam em Deus. Olha, quer ver a lista? Boyle, Kepler, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck. Sabe quem que são os Schrödinger e Planck? Os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. J.J. Thomson é o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Ganhou ele um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel. Perguntaram para John Thomson, como é que você acha a ciência? Ele falou assim: dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Lindo demais, né? Amém! Posso ter um amém aqui, irmãos? Amém! Estou melhorando, né, pastora? Um glória a Deus aí, irmãos! Amém! Olha aí, até que os presbiterianos não são tão assim, né, irmão? Olha aí. Irmão, olha os ganhadores de prêmio Nobel aí. 66% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Os nossos jovens estão se tornando ateus. Entram nas universidades, ficam escutando aquele blá 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 lá dos seus professores de biologia e largam Deus. Aí o garoto que largou Deus fala: agora eu sou um ateu, erudito. As meninas ficam até mais apaixonadas por ele. Irmão, você vai crer que urso nadando de boca aberta virou baleia. Vai crer numa teoria fajuta, refutada na evolução. E você vai estar só com os 10%. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos mas na ciência Ele faz chover muito mais sobre os justos, 90%. Eu brinco, eu digo que Deus deu o dízimo para os ateus. 10%. Como defensores da ciência, o que a gente tem que fazer? Olha, tem duas teorias sobre a criação do universo, 2 modelos. Ou Deus fez pronto, ou Ele fez lenta, gradual e sucessivamente, ou foram processos naturais. O Big Bang pode ser que esteja certo. Fomos investigar o Big Bang, está certo, irmãos? O Big Bang está recheado de saci-pererês científicos. Sabe o que é isso? Coisa que todo mundo sabe, mas ninguém nunca viu. A matéria escura, alguém já viu? Não. A energia escura, alguém já viu? Não. A inflação, alguém já viu? Alguma coisa ser do tamanho de uma laranja e bum, numa fração de segundo, de 10 a menos 58, aquilo lá se expande do tamanho da Via Láctea e para de expandir.
É a inflação. A antimatéria simplesmente sumiu. Outro dia eu estava no CERN, lá na Suíça. Olha que privilégio que Deus me deu. E aí entramos no CERN com um grupo de cientistas. Naquela época eu era o presidente daquele grupo, da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Me colocaram bem na cadeirinha, chegou o professor, estava ali, eu aqui. Aqui descobrimos a origem do universo. Eu falei... O único problema é que a gente só sabe o que é constituído o universo de 4%. 96% a gente não tem a menor ideia do que seja. Chamamos de matéria escura e energia escura. Eu falei, como que o cara pode dizer que conhece o universo? Se 96% ele não tem ideia do que seria. A gente está ainda procurando onde estaria a antimatéria. Metade do universo deveria ser antimatéria, irmãos. O modelo cosmológico padrão, com as fotos do James Webb, explodiram. Esse modelo diz que uma nuvem gasosa em expansão se contrai em si mesma e forma estrelas. Não tem mecanismo para isso, irmãos. Uma nuvem gasosa em expansão continuaria em expansão eternamente, forever and ever. Rotas divergentes, mas contrai em si mesma. E as estrelas explodindo formam o pó cósmico. O pó cósmico forma a pedrinha. Uma pedrinha bate na outra, funde e cola. É o modelo do super bonder cósmico. Aquela rocha incandescente esfria. E quem manda a água para a Terra? Júpiter atrai os meteoros. E quem acerta a razão de hidrogênio e deutério? Segundo Sakane, o Sol. Com Sakane-Kawa. Eu fiz um programa sobre isso. Maldito homem que confia no homem. Fiz os cálculos para a teoria do Sakane. Você precisaria de 1 milhão de galáxias de asteroides para bater na Terra para enchê-la de água. A gente tem são 2 sextilhões de litros de água na Terra. Impossível, esqueça esse modelo, irmãos. Aí disseram que a gente nasceu naquela sopa ácida escaldante venenosa. Isso é ciência. Isso é ciência. Ciência é a sopa escaldante venenosa de Stanley Miller. A gente aprende isso nas aulas de química. Outro dia no ex-instituto, que eu não vou mencionar o nome, porque esse nem nome menciona, não é? Fez-se um desafio de química. Stanley Miller provou como a vida surgiu nesse planeta. Mostre como. Isso é desafio, irmãos? Isso é doutrinação, uma teoria totalmente equivocada. Fomos ver os experimentos de Stanley Miller. O que aconteceu? Outro dia, 3 professores sensacionais, né, Rodinei? Eu, o Rodinei, mais o Davi. Fomos discutir esse experimento. O que é fake news? As leis da química proíbem a evolução química. Aminoácido não reage com aminoácido, delta G é positivo, as reações interferentes. Nós estamos terminando um projeto, o professor Rodinei trabalha comigo também, orientando um aluno lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mostramos como os aminoácidos não reagem entre si para formar proteína. Se esquece, irmãos, fake news. Fomos avaliar a árvore da vida, que diz que a gente é uma ameba evoluída. Que há milhões e milhões de anos nasceu na Terra a nossa tataravó, uma ameba. Que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passou pelo chimpa, que é teu humano. Até daí você é uma ameba evoluída. Eu gostei dessa combinação agora, hein? Ficou perfeita, viu? Gente, vamos avaliar esse processo. Será que um micróbio formou a microbiologista que agora olha no seu microscópio e fala, oi, vovô? Quando você tira Deus trino, você coloca outro Deus no seu lugar. Não é assim? Tiraram o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, colocaram no lugar o são mutações, a são seleção natural e o são tempo, que faz os milagres. Vamos olhar as mutações. Gente, mutação é mutação. Mutação é defeito, e defeito causa defeito. Não há uma única mutação. Escuta o que eu estou falando. A gente estuda esse negócio há 15 anos. Eu estudo isso há 15 anos. Leio todos os artigos que saem sobre mutação, vou atrás, a gente estuda.
faz congresso e tudo mais. Não há uma única mutação reportada na literatura que tenha aumentado a sofisticação de nenhum ser na Terra. Nenhuma mutação. Zero. Absolutamente zero. Todas as mutações causaram defeitos. Agora, defeito pode ser vantajoso, não pode? Todos os exemplos de mutações que causaram alguma vantagem na evolução são defeitos vantajosos. Eles falam, olha, a anemia falciforme, se você estiver na África e tiver uma pandemia de malária lá, você vai escapar um pouco mais, vai sofrer menos. Agora, você quer trocar sua saúde por anemia falciforme? Alguém quer? São dores terríveis, tem que fazer transfusão de sangue, as crianças, a previsão de vida é 30, 40 anos, uma doença maldita. E aí você fala, poxa vida, mas ela tem uma vantagem, é um defeito vantajoso, irmãos. Defeitos podem ser vantajosos, eu sempre digo, se tiver uma pandemia de cáries na Terra, quem sobreviverá? Os banguelas. E a pastora Ângela também sabe, e banguela também não vai para o céu, né? Não vai para o inferno, né, pastora? Por quê? A Bíblia diz que no inferno nós teremos o quê? Soro e ranger de dentes. Esquece. Guarda esse princípio. Mutação é defeito, e defeito só causa defeito. Seleção natural, ela escolhe o mais apto. Não, ela ceifa o mais debilitado, é a única coisa que a seleção natural faz. Foi o que ela fez na pandemia, ela ceifou os mais debilitados. Ela não criou ninguém mais capacitado. Alguém é mais capacitado aqui depois da pandemia? Porque você ganhou algum processo, alguma coisa? Não, você sabe por que você sobreviveu? Porque você era menos debilitado. Só isso. Os mais debilitados foram ceifados. Para aquele vírus, pode ser que venha outro que seja a sua vez. Não é? A gente está evoluindo, a gente está emburrecendo, a gente está encolhendo. O QI dos humanos está cada vez menor. Irmãos, seleção natural só ceifa o mais debilitado. E o tempo? O que aconteceu com o tempo? Olha, seleção natural, você fala assim, puxa vida, mas professor, o urso branco polar, essa evolution in action, as bactérias nos hospitais, as superbactérias são mutantes debilitados que na presença do antibiótico, perdeu, a concorrência a ela foi eliminada. E de repente ele fala, nossa, meus concorrentes subiram, agora eu estou aqui. Ela tem um defeito que ela não é atacada por aquele antibiótico, só isso. Você tira o antibiótico, as selvagens vêm, pum, eliminam. Então ela não é uma superbactéria, de jeito nenhum, ela é uma sortuda. Debilitada, sortuda, só. O urso polar, tem gente que é branco, alvo como a neve, essa eu gosto de falar. Aí ele para na frente do espelho e fala, Senhor, graças te dou porque sou alvo como a neve. E começa a cantar aquele hino, não é? Eu só sei a versão em batista, tá? Se tiver alguma troca aí, me perdoe. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ficou legal, hein? Gente, você é brancão? Desculpa aí te informar, mas você é um mutante debilitado. Você perdeu a bênção, a melanina, a sua pele está exposta, você vai na praia e tem que plastificar, irmão. Você é negro? Dê graças a Deus, você não perdeu a bênção ainda, a melanina está com você. Você vai para a praia e fica de boa, não é? Gente, a mesma coisa aconteceu com o urso polar, ele perdeu a bênção. Ele está desprovido dos seus pigmentos. E ele encontrou no polo um lugar para se disfarçar. Mas você acha que o urso gosta de morar no polo, gente? Vamos combinar? Ele perdeu a capacidade de acumular gordura, tem que caçar uma foca todo dia. Sabe aquele período de descanso, né, que os ursos normalmente têm, 3, 4 meses, né? Olha que coisa boa, já pensou? Não tem mais, percebeu o problema, né? A seleção natural, isso aqui é um bom exemplo. 2 africanos na savana africana. Obviamente eles estão
descalços. Africanos, né? Bons africanos andam descalços. De repente vem um leão faminto. Quer que eu repita o barulhinho? Mas ficou legal. O barulho, aí um dos africanos, ele tem com ele um Nike, último modelo. Sistema de propulsão magnética, você dá um passo, ele te joga 15 quilômetros para frente. Um tênis sensacional, e ele rapidamente começa a colocar o tênis. O outro africano olha para ele e fala assim: rapaz, por que você está colocando tênis? Você acha que com tênis, mesmo com esse tênis Nike, você vai correr mais que o leão? Não. E ele olha, o outro que está colocando tênis, olha para esse e fala assim: rapaz, eu não preciso correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais do que você. E os dois começam a correr. O que vai acontecer, gente? O descalço é pego. E o mais debilitado é eliminado pela seleção natural. Agora, a seleção natural deu tênis para o outro africano? Não, ele já tinha no seu código genético. São condições genéticas pré-existentes que nos fazem sobreviver. Se um dia você precisa de asas para sobreviver, o que você deve fazer, irmãos? Tomar Red Bull? Não, você tem que sentar quietinho numa árvore e fazer aquela oração que todo bom presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, todo mundo sabe. Qual é? Senhor, receba-me na sua glória. Você nunca vai criar asas, irmãos, nem jogando cara ou coroa, dadinho viciado, como o Pirula fala que a gente precisa jogar. Gente, e o tempo? O último ano do professor Adalto Lourenço na Terra foi um ano de glória, de regozijo. A gente esteve com ele, olha que privilégio. Fizemos lives e tudo mais. Eu tive o privilégio de, antes dele ir, escrever no meu Instagram: o professor Adalto Lourenço venceu. A ele toda a glória e toda a honra, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Foi assim que eu escrevi. Toda a glória a Deus, né? Eu vou escrever assim: a Ele toda a honra, porque a quem honra, honra. O Sacani vive com a camiseta da NASA, né? Eu vou fazer um programa assim: NASA, a grande inimiga de Darwin. O terror de Darwin. Porque a NASA é louca. Ela vive lançando esses telescópios e só passa vergonha com eles. A NASA lançou o Hubble. O diretor do programa Hubble tinha 100 horas do programa para fazer o que ele quisesse com aquele telescópio. Ele falou: aponta para um ponto escuro do universo. E aí o que os amigos deles falaram para ele? Robert Williams, você vai perder seu tempo. Você vai acessar a idade das trevas, a era das trevas do Big Bang. Lá não tem nada. Se você apontar para esse ponto escuro, o Hubble consegue chegar a 600 milhões de anos, na maternidade praticamente do universo. E lá não tem nada, o modelo já diz, o modelo cosmológico padrão super bem estabelecido pela ciência de homens, ciência, 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 física, 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 cosmologia, 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 que a Bíblia não pode ir contra, senão a Bíblia está errada. Não era assim? Aí o Robert Williams falou assim: vou pagar para ver. Deus guia ou não guia a ciência, irmãos? Deus guia a ciência. Pôs uma loucura nesse maluco, beleza. E ele falou: vou pagar para ver. E aí o que aconteceu? A gente deveria, nesse telescópio, chegar ali, perto de 300 milhões de anos. Aonde no máximo do máximo dos máximos deveria aparecer uma estrelinha, ou uma protogaláxia toda desestruturada. Só devia ter hidrogênio e hélio, só a estrela de população 3, se tivesse. A foto veio, e o que aconteceu? Está preparado? Por que o professor Adalto Lourenço, quando viu essa foto, exultou? Por quê? Porque veio a foto mais espetacular da história da ciência. O Hubble já tinha destruído com tudo, tá? O James Webb só confirmou.
Essa foto é chamada Hubble Deep Field, o campo profundo de Hubble. A foto veio com o universo absolutamente estruturado, pronto, cheio de galáxias. Todos os diferentes tipos de galáxias, todos os elementos estão lá. O carbono está lá, o Pirula acaba de fazer o Sacani acaba de fazer um programa, diz assim, mais uma rasteira nos cosmólogos, carbono no início do universo. Todos os elementos estão lá, as estrelas estão todas coloridas, está tudo estruturado, bonitinho. E está muito parecido com o universo hoje. Significa o quê? Que o universo foi feito pronto há poucos anos, milhares, não, milhões. Quem que é Big Bangista aí, irmão? Foi-se. Eu também já fui, tá? Não se preocupe não. Foi-se. As manchetes ao redor do mundo foi assim, desespero, pânico. Lá no debate do século, o Pirula e o Sacani falaram assim, não, era só um modelo que a gente está aprimorando. Irmãos, estão aprimorando o modelo? Eu disse, eles estão back to the drawing board. Conhece essa expressão em inglês? Estão de volta para as suas pranchetas. Já faz mais de um ano, até hoje eles não conseguiram sequer descobrir a chapa do caminhão que os atropelou. Estão procurando a chapa até agora. Nem a chapa eles pegaram ainda. Nada veio no lugar. E o pior, cada nova foto do James Webb é um terror a mais. Aí a NASA falou assim, não, esse telescópio não foi muito profundamente. Ele precisa ir mais profundamente no universo. Vamos lançar outro, o James Webb. Gastaram bilhões de dólares. Quanto foi no James Webb? Foi 5 bilhões? 15 bilhões? Foram bilhões de dólares. Para tirar o quê? Mais uma foto. Apontaram para o ponto escuro, foram lá, tiraram uma foto de 200 milhões de anos. Sabe o que é 200 milhões de anos? A partir do momento que o Big Bang, teoricamente, teria criado o universo, está na maternidade, a médica está tirando ainda, ô neném. O neném nem chorou ainda. E aí o que veio? Bingo! O universo totalmente pronto. Irmãos, temos a foto que corrobora a palavra de Deus. Irmão, você duvidou dessa palavra? Você achava que era alegoria, poesia? Outro dia eu estava num debate, veio uma menina e falou assim, porque eu aprendi naquela associação, professor, eu aprendi naquela associação que Gênesis é poético. Eu falei, menina, o que é isso? Poesia na Bíblia? Eu já entrevistei 2 grandes linguistas no meu programa, discutindo ciência com Marcos Eberlin, disseram 99,8% da construção linguística de Gênesis é para fatos, descrevendo um relato técnico consistente, coerente. Só tem uma poesia em Gênesis, quando Adão ganha Eva de presente de Deus, e Eva devia ser linda, maravilhosa, não? O que ele faz? Aquela velha tática, né, homens? Faz uma poesia para Eva. Querida, te darei a lua. Não foi assim que você convenceu? Gente, sensacional. Olha, cada dia sai uma nova descoberta. Essa Jades, Z14, esse Z, cada vez que aumenta, você está mais profundamente no universo. É o desvio para o vermelho. Olha o que está escrito ali embaixo. É sensacional essa declaração. Os cientistas agora estão se perguntando, como uma galáxia tão grande e luminosa pôde se formar em menos de 300 milhões de anos após o Big Bang? Eles estão se perguntando como que pôde, irmãos, sabe qual é a resposta? Não pode! Por processos naturais, não. Agora, como que uma galáxia dessa pode se formar? Está escrito em Salmos 33:6, em 33:9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e imediatamente tudo foi formado. Os céus declaram a glória de Deus. A glória de Deus. O universo anuncia a obra das suas mãos. Irmãos, tem texto mais claro do que esse? A obra é a obra das suas mãos. Ele mede o universo com a palma das suas mãos, está escrito em Isaías. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Eu digo que Deus é carioca, então. Ele falou, haja universo.
e houve o universo. Não foi? Sensacional, não é? Você fica emocionado como eu também fico? A palavra de Deus sendo confirmada cada dia mais. Mas é só isso? Absolutamente não. Então hoje, gente, Darwin matou Deus? A gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin, como outro dia me convidaram para um evento, lendo a Bíblia com Charles Darwin, e o palestrante disse, sim, a ciência venceu e agora a gente tem uma teoria para interpretar a palavra de Deus. E aí? Gostou? Darwin, o homem que matou Deus, em 2008 eu era darwinista, evolucionista teísta, porque agora não pode mais falar evolucionista teísta. Outro dia eu recebi uma carta dizendo, você está difamando a gente, nós não somos evolucionistas teístas, nós somos criacionistas evolucionários. Era pesticida, virou o quê? Defensivo agrícola. Gente, Darwin, um homem que matou Deus, até 2008 eu acreditava que era assim mesmo, que a gente tinha que adaptar Deus para Darwin. Até 2008, mas em 2008 eu fui desafiado e eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a estudar a ciência. E de tanto estudar a Bíblia, de tanto estudar a ciência, eu posso chegar hoje aqui, junho de 2024, perante todos os irmãos e amigos da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, para dizer para vocês que Darwin foi o homem que matou Deus, irmãos. Darwin morreu, irmãos, e o nosso Deus vive, e Ele reina absoluto. Amém? Amém. Diz que a evolução é um consenso, mais lei do que a lei da gravidade. Tem um monte de evidências, hominídeos e tudo mais, vírus, bactérias, órgãos vestigiais. Falarei sobre esses assuntos nas minhas palestras, você tem que estar amanhã aqui, certo? Diz que a gente é parente de chimpanzé. O William Craig diz que a gente é parente de chimpanzé sim, portanto encontramos nessa ancestralidade símia comum o Adão e Eva, histórico, na ciência. Irmão, você é parente de chimpanzé? Descanse em paz, irmãos, o chimpa não é teu mano. Não há a menor possibilidade. Falarei sobre uma palestra inteira sobre isso. Alguns spoilers aqui. Chimpanzé alguma vez falou alguma palavra? Teve um amigo meu que foi para os Estados Unidos, disse que fez um curso de inglês, super mega rápido, e tinha aprendido inglês. Eu falei, aprendeu? É uma palavra só, é que eu preciso. Eu falei, que palavra é essa? Ele falou, beer. Falei direitinho? Beer. Entendeu? Falei, entendi. Com o resto eu me viro, mas beer é fundamental. Pela lógica do beer, chimpanzé deveria falar o quê, gente? Banana. Banana. Chimpanzé alguma vez falou banana? Nunca falará. Sabe por quê? Porque você tem um chip de fala no seu cérebro que eles não têm. É uma região neuronal. Região de Broca, já viu falar, né? Que controla a fala e a outra que controla o entendimento da fala. O seu cérebro é 4 vezes maior que o chimpanzé, 4 vezes maior que o chimpanzé. Toda a estrutura neuronal do seu cérebro é completamente diferente dos chimpanzés. Seu cromossomo Y é 100% diferente, você é 2 vezes mais alto. Você transpira pela pele desnuda, eles transpiram pelo pelo. Vem amanhã, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Encontramos crânios que desmontam os hominídeos. Falarei sobre eles amanhã também, tá bom? Esse é o crânio número 5. Dá uma olhada só. O maxilar do Homo rudolfensis, a face do Homo erectus e o crânio do Tabajaropithecus. Gostou dessa, né? É Alicia, né? Alice, gostou dessa do Tabajaropithecus? É, legal, né? Também acho. 3 hominídeos num crânio só, irmãos? Sabe o que é a ciência dos hominídeos? A ciência do Durepox. Colar ossinho. Outro dia eu fui no Museu de História Natural de Nova York, de Washington. Postei um monte lá no meu YouTube e no meu Instagram. O Museu de História Natural de Nova York é gratuito. Você já viu o americano fazer alguma coisa de graça? Sabe por que é de gratuito? Para doutrinar. Aí eu fui comprar uma camiseta de dinossauro. Você está vendo meu dinossauro vegano aqui, né?
A Bíblia diz que ele era vegetariano, vegano aumentaram, tá? Eu acho que ele apreciava um ovinho, tá? Depois de Gênesis 9:3, agora a gente pode comer picanha. Irmão, quem dá a picanha para o homem? É Deus. E no Museu de História Natural, fui comprar a camiseta do T-Rex, o cara falou assim, você não quer fazer uma contribuição aqui para o museu? Falei, não quero. Aí ele falou, como não? Não gostou do museu? Eu falei, detestei. Aí ele falou, como? Vocês estão doutrinando as crianças aqui? Gratuito. E ao pior, já fiz minha contribuição. Aí ele falou, como? Eu comprei a camiseta, paguei imposto, isso aqui é mantido com imposto público aqui, verbas federais. Irmãos, eles dominam o ensino, dominam os impostos, pegam os nossos impostos, vão lá, constroem um museu para doutrinar, né? Só tinha coisa de evolução naquele museu. Um monte de crânio de chimpanzé, um monte de crânio de humano. Olha, evolução aqui, as formas transicionais, nós nunca encontramos forma transicional nenhuma. Zero. Para. Esse aqui foi o último. É o Homo naledi. Foram fazer a datação com carbono 14, deu 10 vezes mais novo do que deveria ser. Sabe o que é isso? É uma obra de arte, é um Homo Analisa. As mariposas de Manchester, a poluição foi eliminada, elas voltaram para a cor original, sabia? Fake news. Os tentilhões, você vai na ilha de Galápagos, os tentilhões continuam? Virou o quê, irmão? Godzilla? Se tivesse virado Godzilla, eu acreditaria na evolução, né? Mas continua tentilhões, eles continuam tentilhões, e o número de tentilhões está diminuindo por hibridização. Esses embriões de Haeckel falso, quanto mais jovem, mais diferente, não é igual. O selacanto, fala aí, irmãos, esse daqui, segundo a evolução, era o nosso tataravô evolutivo aquático, que virou um réptil, virou um anfíbio. Fala, oi, vovô, gente. Foram nadar nos mares e o que aconteceu? Encontraram o selacanto nadando nos mares, os fósseis vivos. Aí uma evolucionista chegou para mim, mas professor, ele mudou. Falei, é claro que mudou. Ele era verde e amarelado, agora ele é amarelo e esverdeado. Encontramos tecido mole em dinossauro. Encontramos DNA, células sanguíneas, sangue de dinossauro. Pegamos o DNA, clonamos e fizemos o Jurassic Park. Não, seu bobão. Gente, a gente falou no debate científico do século, os tecidos moles. Registro fóssil, falarei sobre ele amanhã, refuta a evolução. Darwin disse que as quantidades de formas transicionais seriam imensas. Mas a gente foi lá e viu que a árvore da vida está de cabeça para baixo. As formas de vida básicas estão sendo extintas, irmãos. Está diversificando as que sobram, mas está indo embora tudo. Se a gente ficar muito tempo na Terra, só sobrará barata. E as mulheres ficam desesperadas, mas fiquem em paz, irmãs. Quando só sobrar barata, você já foi extinta. Gostou dessa, né, Alice? Também. Gente, o Stephen Jay Gould, um evolucionista, disse, não tem forma transicional no registro fóssil, só as extremidades. Esse estudo aqui é fake, homem de Piltdown, Nebraska, já... Neandertal era mais humano que a gente, ele era maior, tinha um cérebro maior, dominava várias ferramentas. A gente tem um monte de DNA de Neandertal na gente, sabe por quê? Porque eles eram tão humanos como nós. Olha, então leia sobre o design inteligente. Os livros do design inteligente, a Caixa Preta de Darwin, a Evolução de Darwin, publicados pela editora Mackenzie, absolutamente, sensacionalmente traduzidas. O cara que traduziu eu conheço, um cara sensacional, seu amigo também, né, Rodinei? O cara simpático, bacana, entende química como ninguém, super humilde, nossa, humildade é uma das suas principais qualidades. Quem é que traduziu esses livros? Eu! Leia os livros do Michael Behe. Entendo que a teoria do design inteligente é ciência que corrobora a nossa fé. Tem um cartãozinho bacaninha que a professora
Professora, poderia ser. Pastora Ângela me falou, olha, você tem que fazer, está comigo aqui, tá? Você pode levar para sua casa. O Michael Behe tem vários livros, leia os livros do Stephen Meyer, sensacionais, olha, falando sobre o registro fóssil, como Deus tem voltado para a ciência. E os melhores, obviamente, leiam os meus. O Duelo Científico do Século, Antevidência e o Fomos Planejados. Vou contar uma historinha do Antevidência. Quando eu lancei o Antevidência, eu lancei em inglês, Foresight. Olha, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro do banco e vindo da zona de transição. Eu nasci em Campinas. Campinas não é interior, gente. É zona de transição. É a única cidade do mundo que tem, assim, 2 placas, capital e interior. Mas mesmo assim, sendo apenas um rapaz latino-americano, publiquei um livro, fui convidado pelo Discovery Institute a lançar um livro em inglês. Eu lancei lá, Foresight, fiz uma caravana nos Estados Unidos, dei palestra, fiz sensacional. Um tupiniquim lá falando. E quando saiu na Amazon, eu fui olhar, ele estava em primeiro lugar em evolução. Eu chorei aquele dia, chorei, porque eu sou meio chorão também. Depois ele ficou em primeiro lugar em bioquímica. Numa época ele ficou entre os top 1000 da Amazon. Sabe o que é top 1000 da Amazon? 60 milhões de livros a Amazon comercializa. Naquele dia eu percebi que seria muito importante dar uma olhadinha para ver se tinha uns caras, uns autores brasileiros bem famosos lá. Fui ver se o Paulo Coelho estava na lista. Ele estava na lista, gente? Ganhei de Paulo Coelho, gente! Esse é o livro. Temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens, gente. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Irmãos presbiterianos do Brasil, cristãos como eu sou, irmãos de todas as denominações, nós temos apenas como cristãos uma única visão sobre as nossas origens. A visão descrita na palavra de Deus claramente, numa Bíblia clara, necessária, suficiente. Ele diz, ele falou e tudo se fez. O design inteligente usa metodologia científica. As 4 pilares do design inteligente, falarei sobre isso amanhã para vocês. Complexidade, informação, evidência e ajuste fino. Venham. A ratoeira de Michael Behe, as maquinarias da vida, sensacionais. Somos todos irredutivelmente complexos, grandes máquinas. A informação, a TGC, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Os computadores quânticos, as letrinhas maravilhosas. Quem veio primeiro, gente, o ovo ou a galinha? Quem vota no ovo? Pode votar, não tem problema. Quem vota na galinha? E quem, como eu, vota na galinha que veio com o ovo dentro? Gente, a galinha veio com o ovo dentro, não tem outra chance, tá bom? Antevidência genial, foi um conceito que eu lancei, vou falar uma palestra inteira amanhã sobre eles. Você só nasceu por antevidência genial. No dia naquele santo dia, naquele santo lugar, que você foi fecundado, por antevidência genial, você foi protegido. Endurecimento do óvulo, vou falar sobre isso. As máquinas e motores que nos constituem. Então, a gente faz na teoria do design inteligente um teste de complexidade, informação, antevidência e ajuste fino. A gente soma esse nível e calcula o QI do universo. Se o QI é baixo, Darwin venceu. Se for alto, design inteligente. Ciência, na sua mais pura essência. Fomos calcular o QI do universo da vida, deu um infinito, e cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. A gente vai além do infinito, porque um grande teólogo, filósofo, disse, pastor, que a gente pode ir além do infinito. Quem foi? O senhor estuda teologia, né? Filosofia, quem foi? Buzz Lightyear, gente. Falam mal do design inteligente. Olha só, o Marcos é herege. É radical. Defende a Bíblia literal. Que coisa horrorosa. 6.000 anos, 6 dias. Nós somos eruditos.
a gente defende a evolução, Deus guiou a evolução. Olha só. O Marcos fala de Bíblia. Gente, a gente fala de ciência. Boa ciência que corrobora a palavra de Deus. Tudo bem, mas é uma consequência. A gente não, eu parti de Gênesis aqui para falar sobre o design inteligente? Não. O design inteligente nos leva de volta a Gênesis. Não, a gente não parte de Gênesis. E o cara é ou não é um exibido exagerado? Por que a gente acha tanta evidências desse design inteligente na vida do universo? Porque ele se exibiu e se exagerou na vida. Gente, tá vendo isso daí? É uma lagarta, esse é o pato mandarim. Mimetismo e camuflagem, uma grande evidência de design inteligente. Oh, a Charlotte. Pode, gente. Cavalo negro. Você é negro, você tem a pele mais linda desse planeta. Saiba disso. A gente só não quer dizer que é. Porque o cavalo negro, entre os animais, é o primeiro lugar, tá? O vagalume se comunica com código Morse. Esse bicho resiste a tudo. São os extremófilos. Não dá para evoluir extremófilo. Não dá para evoluir extremófilo. Ou você evolui para quente, ou você evolui para frio. Mas ele resiste tudo. Absolutamente. Esse é o livro que decora, o pássaro que decora o meu livro. ID Bird. Está vendo ali, ó lá? I com pinguinho amarelo, ID, Intelligent Design. Tem uma empresa que lançou o programa agora, ID Bird, estará no nosso congresso. Esqueci o nome. Eu quero que você faça um teste rápido comigo. Dizem que tem milhares e milhares de besouros decorados na Terra. Escolhe o mais bonito, escolhe o mais bonito. Dá uma olhada aí, escolhe o mais bonito. Um teste rápido com você. Qual é o mais bonito? Verde não, né, gente? Você sabe que ninguém consegue parar num, sabe por quê? Porque foram todas obras do nosso grande Deus. Quando ele faz, fica tudo lindo, ele ganha tudo em primeiro lugar, ele é o concurso. Por que ele é assim? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Mas Deus não poderia ter parado o sol e a lua para Josué ganhar a batalha. Deus criou o universo, irmãos. Deus criou a gravidade, ele parou o universo para que Josué pudesse ganhar aquela batalha. E você fica pedindo a Deus, você fica assim, será que Deus vai me atender? Deus, se precisar parar o universo para te atender, se você tocar o coração de Deus, e se Deus sentir que deve fazer, porque você pediu com sinceridade, você tocar o coração de Deus, se precisar, ele para o universo, para que a sua petição seja obedecida. Ele domina as forças, ele diz que Deus não pode violar as forças da natureza, ele criou, Jesus andou sobre as águas. Ele disse, haja vinho e houve vinho. Ele não chamou um almoxarifado para colocar lá os produtos. Para não falar que eu não falei. Mas olha, flor passarinho, flor macaco prego, flor bercinho, flor caveira, flor Darth Vader. E o desespero dos vegetarianos. Plantas carnívoras. Quando ele faz bonito, mas quando ele faz feio, hein, gente? Ele pôs uma lanterninha lá na frente, bioluminescência, e a lanterninha nasceu no lugar certinho. Se fosse Darwin que tinha criado isso daí, a lanterninha nascia nas costas, aí seria o efeito clique-nhack, conhece? Ele ligaria a lanterninha, aonde que acendeu? O predador dele vinha e nhack. Vida é coisa de profissional e muito competente. Ele fez tudo pronto. Pavão. Tem um segundinho ainda, pastor? Não. Estourei meu tempo já. Obrigado. Pô, pastor, foi você que falou, pastor? Ai. Amanhã eu falo do pavão. Agora não dá mais. Tem crente que crê na biologia de homens, não tem? Tem muito, hein? Muito entre nós aqui, hein? Eu sei que tem. Mas a gente não
Uma vez, Theodosius Dobzhansky disse: nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Mas teve um outro herege que disse uma coisa diferente: nada na química do universo da vida faz sentido senão a luz do design inteligente, senão a luz de um Deus todo-poderoso que disse: haja e houve. Quem foi esse herege? Tive o privilégio de ser eu. Estão dando salve, Darwin. Mas o teórico do design inteligente está com seus dados. Darwin, gente, foi vencido. Ele está na lona. O juiz está contando. 151, 152, 153. É um tornado de dados que está varrendo Darwin da Terra. A carruagem passa, os cães ladram. Mas olha, a gente está vencendo a batalha, tá bom? Olha o Michael Behe. Esteve no Brasil, todos os jovens ao redor dele sorrindo. Por quê? Descobrimos que não somos parentes de chimpanzés. E que nosso destino final não é a aniquilação. Então eles estão rindo, sorridentes, porque sabem que foram feitos à luz, à imagem e semelhança de um grande Deus. Eles não são donos do mundo, mas eles são filhos do dono. São filhos do dono. Em Cristo, recuperaram a sua condição de filhos. Não foi? Deus tem me dado um grande privilégio, tem falado para milhões. Hoje eu acredito que entre 4 brasileiros, um já me ouviu falar, face a face, inclusive, muitas vezes, sobre o design inteligente. Olha isso aqui. Isso aqui tinha 3 mil jovens. A gente esteve no Morning Show, no Domingo Espetacular, com meu grande amigo e irmão em Cristo, Rodrigo Silva, no Flow, no Inteligência Limitada, no do Debate do Século. E o que eu tenho anunciado ao mundo? Darwin matou Deus? Darwin morreu. Os dinos mataram Darwin. Carbono 14 é a criptonita de Darwin. É um tsunami que está varrendo as velhas. Felice já, www.tdibrasil.com. Venha fazer parte com a gente desse grande empreendimento. Aqui eu já falei, entre os 1.500... Gente, pode um brasileiro estar entre os 1.500 cientistas mais relevantes do planeta? Do planeta, sim. Não pode. Deus está de volta na ciência, o retorno da hipótese de Deus. Então, cientista bom é cientista ateu? Não, cientista bom que crê em Deus, como Adalto Lourenço e eu. O Batman e o Robin. Contra o Coringa de Darwin. Deus chamou o Batman, não foi? Aí eu pus no meu programa lá, no Desafiando... Cara, você procura o que nessa vida? Você procura o que nessa vida? Riquezas, mulheres, prazeres. Você tem que procurar, como o professor Adalto Lourenço, ser o maior brasileiro de todos os tempos. Tem gente que acha que foi o Pelé. Eu tenho grandes restrições com ele. O Ayrton Senna, já acho bem legal, bem melhor. Mas o que eles nos ensinaram? Jogar futebol, andar de carro. Adalto Lourenço andou o Brasil inteiro, dizendo: olha, a palavra de Deus é digna de toda confiança, irmãos. Não façam pacto com Darwin. Ela é a verdade. 6.000 anos, 6 dias. E eu pus no meu programa lá, quando ele chegou lá em cima, o que aconteceu? Os anjos pararam, falaram: gente, em pé, porque chega Adalto Lourenço. As trombetas tocaram. Não foi assim? Eu imagino que foi. Por quê? Um grande homem que não se dobrou à ciência de homens. Seja assim também, tá? Seja um Adalto Lourenço. Fiz um tributo a ele, bem legal. Tem os meus podcasts, assistam, Fé e Ciência e tudo mais, tem um monte de coisa. Conclusão: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. A fé é o firme fundamento. Pela fé entendemos. Estamos sempre preparados para dar razão da nossa esperança. Bom, tem meus livros aí, você pode adquirir, tá bom? Um livro do Fé dos Ateus também. Faremos de 28 a 30, o Congresso do Design Inteligente lá em São Paulo. Corra, tem algumas vagas ainda, vem com a gente, tá bom? E a camiseta do T-Rex vegano, tudo bem. Terminei. Irmãos, levanta a Bíblia de novo aí. Mantenha ela bem levantada. O que ela é? Clara, necessária, suficiente, inerrante,